Olha só, Luiz, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, informou hoje, dia 6, durante a sessão, que o teste de integridade das urnas eletrônicas no primeiro turno não apresentou divergências. Isto quer dizer que, conforme o teste de integridade, os votos dados pelos eleitores foram os mesmos votos registrados pelas urnas para os candidatos. Desde o ano 2002, o teste de integridade simula uma votação normal e é realizado nos tribunais regionais eleitorais no dia da eleição. O objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que a urna eletrônica registra. O teste foi feito em 640 urnas aleatórias e retiradas das sessões eleitorais. A votação do teste de integridade é filmada e, ao fim, os fiscais conferem se o boletim da urna bate com os votos inseridos. Conforme Moraes, abre aspas, todas as urnas conferiram os votos dados na urna com os votos dados em papel, fecha aspas. O presidente do TSE tem reiterado que as urnas eletrônicas são confiáveis e auditáveis e que o processo eleitoral é transparente. 12h54. Olha, é o seguinte, eu acho essa coisa de urna eletrônica uma grande bobagem. Na verdade, o que coloca uma pulga atrás da orelha nos brasileiros e o que tem gerado desconfiança em relação ao resultado da votação ser fiel à vontade que o eleitor depositou nas urnas é o comportamento desses ministros, principalmente aí do Alexandre de Moraes, que tem feito oposição sistemática ao presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, e principalmente a totalização dos votos, que é feita lá no TSE, pelos tais computadores ou pelo computador gigante do tribunal. Quando a Constituição, na realidade, diz que o escrutínio dos votos deve ser público. Isso tem que ser acompanhado por todo mundo que tiver interesse, para que não paire sobre o resultado das eleições nenhuma dúvida, como está acontecendo, não só agora, mas desde 2014. De 2014 para cá, levantou-se questionamentos muito contundentes em relação à fidelidade dos resultados dos votos dos eleitores aqui no Brasil. Não por conta da urna, mas por causa da totalização dos votos. Quem começou isso não foi nem o atual presidente, foi o PSDB em 2014, depois do resultado daquelas eleições em que Dilma Rousseff venceu o candidato do PSDB, Aécio Neves, com uma diferença de pouco mais de 3 milhões de votos no segundo turno, e que passou praticamente a apuração inteira à frente. De repente, a Dilma vira e vence a eleição. E depois, o próprio partido desistiu de entrar na justiça pedindo uma contagem dos votos, porque a Polícia Federal entrou nessa investigação e concluiu que o sistema não é auditável. A própria Polícia Federal que disse isso. Então, existem essas duas razões para que a dúvida em relação ao resultado das eleições tenha aumentado no imaginário popular. E não é a desconfiança do atual presidente da República. É a perseguição deflagrada, a falta de imparcialidade de quem arbitra a eleição, no caso o TSE, principalmente na figura de seu presidente, que é o Alexandre de Moraes, e o fato de não haver esse escrutínio público dos votos. Esses são os dois principais aspectos, a meu modo de ver, mas existem outros. A fábrica de pesquisas fraudulentas, como ficou comprovado no resultado
da eleição do primeiro turno, o conluio entre o consórcio e esses institutos. O Lula agradeceu à imprensa no seu discurso após o resultado do primeiro turno. Político não tem que agradecer a imprensa, não. A imprensa tem que ser crítica. O jornalismo deve ser os olhos da sociedade. Então, são esses e muitos outros acontecimentos que colocam dúvida na lisura da eleição aqui no nosso país. Mas não tem mais jeito, tem que seguir desse jeito aí. Vamos ver o que vai dar lá no final.